Pessoal, boa tarde, então. Eu sou a professora Denise, RD da disciplina de Matemática Financeira. Essa, então, é a nossa terceira aula síncrona, tá? De 2024, no segundo semestre, né? Coloquei um ali. A gente resolveu agora, então, a gente dividiu essa segunda parte da matéria em duas aulas. A gente vai fazer isso também depois, futuramente. A nossa primeira aula. é, Desculpa, a nossa segunda aula que aconteceu semana passada já está lá na plataforma para vocês do canal do GEMP, tá? E os professores também já enviaram o link do YouTube da aula para vocês. Então, na semana passada, a gente fez uma revisão, né, sobre os tópicos 9, 10, 11, 12, tá? E aí, essa semana, eu tinha combinado, né, já tinha até falado para vocês na semana passada, que nós iríamos para os tópicos 13, 14, 15 e 16. Não sei por que que o meu não está indo aqui. Aí. Então, hoje a gente vai ter os tópicos 13 e 14, tá? Com o professor Anderson, e o 15 e o 16 com o professor Aderaldo. Então, eu vou descompartilhar aqui a minha tela. A gente achou muito bacana que semana passada a gente fez assim e ficou bem melhor, tá, pessoal? Não demorou muito, foi uma live mais curta, então eu acho que fica melhor assim para todo mundo, fica melhor para vocês, o pessoal que está aqui com a gente agora, a Renata, a Rita, a Luciane, e também para o pessoal que vai assistir depois, que depois a gente tem muita visualização, tá joia? Então, vou deixar o professor Anderson compartilhar. Fica à vontade, professor. Geralmente o professor Anderson ficava por último, coitado, tinha que falar correndo, né? Verdade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Denise, Aderaldo. Bom demais estar aqui falando sobre matemática financeira. Ô, Denise, eu acho que eu preciso da liberação aqui para projetar a tela. Verdade, eu esqueci. Eu estou com duas telas aqui, então não se assustem se eu ficar indo e voltando, tá? Aí, legal. Perfeito. Obrigado, Denise. Vamos lá. A professora Denise já me apresentou, sou o professor Anderson, estou na mediação aqui com vocês durante todo o semestre, mediação de matemática financeira. Deixa eu projetar para vocês aqui uma tela. Qual que é a nossa proposta hoje? Hoje nós vamos estar estaremos conversando sobre a unidade de aprendizagem 13 e a unidade de aprendizagem 14. Né? Uma acaba sendo complementar à outra. Tá? Vamos lá, tá subindo aí para vocês a tela. Aí, pronto. Então a gente vai falar sobre saque. Vamos conversar sobre saque e price. São dois sistemas de amortização. Existem outros sistemas de amortização? Existem outros sistemas de amortização, mas a grande, esmagadora maioria dos sistemas de amortização, seja empréstimos, financiamentos, capitalizações, recaem sobre esses sistemas de amortização. Né? É óbvio que o sistema de amortização nós vamos falar tanto de financiamento quanto de empréstimo, mas existem outras aplicações, tá bom? O price, grande utilização em empréstimos e financiamentos de maneira geral, tá? Mas isso não quer dizer que o saque ele também não tem a sua aplicação e a sua utilização, né? Principalmente aí o saque muito visto em sistemas de financiamentos habitacionais. Tá bom? Vamos lá. É importante a gente relembrar algumas coisinhas. Por exemplo, nós estamos falando de regime de capitalização de juros compostos. A gente brinca, né? Os juros compostos são os juros sobre juros, ok? Então, primeira premissa importante, né? Haja vista que já avançamos aí grande parte das unidades de aprendizagem aqui no nosso curso, da nossa disciplina de matemática financeira. Então, premissa básica, juros compostos. Segunda premissa que a gente vai discutir aqui, nós estamos falando de séries pós-antecipadas, não é? Onde a capitalização ela acontece no final do período. E terceiro ponto importante, a gente sempre fala, né, e vamos deixar isso bem reforçado, é que a taxa de capitalização, ela capitaliza sempre aos períodos de capitalização. Então, taxinha e período de capitalização sempre na mesma base de capitalização.
diária, dia a dia, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano e assim sucessivamente. Tudo bem? Maravilha? O que eu estou separando para vocês aqui para esse nosso bate-papo aí sobre price e sobre saque? Eu separei para vocês um exercício da Tech Valley, onde ela planeja expandir suas operações em função da demanda, alta demanda por produtos tecnológicos. Para isso, a empresa ela precisa investir em equipamentos de fabricação, modernizando a sua linha de produção. E ela verificou, né, com o departamento financeiro que para modernizar a sua linha de produção, ela vai precisar de R$ 500 mil. E aí a Tecnovale, desculpa, ela procura um banco para financiar esse projeto e encontra duas opções de financiamento. As opções de financiamento pelo Price e as opções de financiamento pelo saque. Já vamos conversar muito próximo sobre ambos. E aí a condição do financiamento, a condição da liberação desse capital, passa por um valor de financiamento de R$ 500 mil, onde o prazo de liquidação desse valor de financiamento de R$ 500 mil será de 5 anos, com 5 prestações anuais, onde a taxa de juros anual está em 7%. Diante dessa situação, diante desta condição, a empresa precisa decidir qual sistema de amortização ela vai utilizar, ou se ela usa o sistema de amortização constante, ou se ela usa o sistema francês de amortização, também conhecido de sistema Price. E aí, pessoal, a nossa proposta aqui na unidade de aprendizagem 13 e 14 é a gente voltar em uma das lives, né? Não a última live, mas na penúltima live, né? Na live do semestre lá de 2023-2, né? Onde nós trouxemos o Excel. Eu vou trazer isso para vocês de novo, né? Isso não impede de que todos os cálculos sejam feitos à mão com uma calculadora normal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos conversar sobre o Price. E aí, pontinhos importantes. O Price ele é caracterizado pela prestação, pela parcela fixa, parcela do mesmo valor. Mas a grande sacada do sistema de amortização não é que ele apresenta uma parcela, um valor da prestação fixa mensalmente ou anualmente, no caso aqui, ou uma prestação fixa durante todos os pagamentos. A grande sacada, como o próprio nome já está falando, é a amortização. Então, para pensar, né? O sistema Price ele vai ter uma amortização daqueles R$ 500 mil que estão sendo captados para a compra do equipamento de uma maneira diferente do saque. Ou seja, esses R$ 500 mil que eu estou colocando aqui na tela para vocês, que é a grande sacada, né? A grande diferença entre os sistemas de amortização. Tudo bem? Beleza? Esse que é o grande lance. Então vamos lá, vamos começar pelo Price. Bom, o grande ponto inicial do sistema Price é calcular a parcela, que é o que eu estou trazendo aqui na tela para vocês. Isso, a unidade de aprendizagem 13 traz muito bem. Como é que a gente calcula isso na mão? Bom, a parcela, o valor da parcela, ela é o valor presente que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, que multiplica a taxa, sobre 1 mais i elevado a n menos 1. Então, essa é a fórmula quando nós vamos calcular à mão. Se a gente for calcular à mão, que também é tranquilamente possível, né? Óbvio que com o auxílio de uma calculadora aí científica vai potencializar, vai ajudar vocês, principalmente na hora da avaliação, né? Para calcular, para elevar o número, isso vai facilitar muito. Mas dá para a gente fazer no Excel? Dá para a gente fazer no Excel. Eu vou mostrar na HP2C também, para a gente não ter problema. Tudo tranquilo? Maravilha? Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês podem colocar no chat, tá bom? Coloca no chat e a gente vai interagindo. Então, começando pelo Price. Como eu falei para vocês, né, o Price ele traz uma característica onde as prestações, os pagamentos são fixos. Tudo bem? Vamos lá. Temos pelo menos 3 variáveis nós precisamos ter para fazer os cálculos da matemática financeira. 2 não dá. Nós temos os 3 pontos aí? Temos os 3 pontos. Nós temos o valor do financiamento, que é o PV, nós temos a capitalização das prestações, que é o N, e nós temos a taxa, o valor da taxa. A partir do momento que nós temos 3 variáveis,
Essas três variáveis vão nos auxiliar a realizar o cálculo. Dá para fazer com duas? Não. Dá para fazer com mais de três? Dá. Mas, no mínimo, três variáveis para a gente fazer a brincadeira, para a gente calcular dentro da matemática financeira. Tudo bem? Como eu disse para vocês, qual que é o primeiro grande lance aqui no sistema de amortização Price? O lance, o start inicial, é o cálculo do valor da parcela. Bom, na mão nós chamamos de PMT, né? Tem um nomezinho em inglês aí, o PMT, o valor da prestação. Como é que a gente faz isso no Excel? Eu vou deixar todas essas anotações para vocês depois, né? E a professora Denise vai passar, a gente passa nos fóruns. Como é que a gente faz isso no Excel? Nós fazemos isso no Excel, o PMT dentro do Excel, ele assume a fórmula PGTO, ok? É uma formulinha onde a gente coloca taxa, o número de período, o valor presente, e aí sinaliza se é pós-antecipado ou antecipado, e a gente tem o valor aí da parcela. Eu vou fazer com vocês, já que está sendo gravado, vocês podem parar, podem voltar e assistir novamente. Então vamos lá, como é que fica essa formulinha no Excel? Primeiro grande lance do sistema Price, vale para mão, vale para HP12C e vale para o Excel, colocar o valor do pagamento. Então eu vou puxar a formulinha aqui de PGTO, que é o valor do pagamento, e ele vai me abrir uma sequência aqui. Então, primeira coisa que nós vamos colocar, a primeira variável que nós vamos incluir nessa nossa formulinha é a taxa. A taxa está aqui, ó, 7%. E aí, a maneira do Excel, ponto e vírgula, ele pede NPER, o número de períodos. O número de períodos é 5. Ele vai pedir o valor presente. Aí, o valor presente, eu vou dar uma dica para vocês. Na matemática financeira, nós trabalhamos com fluxo de caixa. Ou é entrada ou é saída de caixa. Se eu não colocar e sinalizar que nós vamos ter uma saída de 500 mil, ele vai me dar o valor de uma parcela com um sinal de menos, um sinal negativo. Pode fazer? Podemos, não tem problema nenhum. Vai ser difícil a gente colocar na nossa tabelinha depois. Então vamos lá, para facilitar a vida aqui, eu vou deixar os 500 mesmo sem o valor de saída, tá bom? Vou colocar como se esses 500, vou deixar como se esses 500 estivessem entrando, para a gente ter uma parcela com valor de saída negativo, que vai aparecer. Como é que eu termino a minha fórmula agora, Anderson? Bom, ele vai pedir o valor futuro. O valor futuro nós não temos. Então eu vou colocar ponto e vírgula, eu vou deixar ele branco. E vou para o último ponto da formulinha, que é o tipo. Qual tipo? A capitalização ela acontece no final do período ou no começo do período? Bom, nós estamos falando de pós-antecipadas. Se é pós-antecipada, vai para o final do período. Se fosse antecipada, a gente tinha que colocar um número 0, número 1, desculpa, dizendo que começa antes do período. No começo, que a gente vai ter o desembolso da parcela no começo do período. No nosso caso, nós estamos falando de pós-antecipada, fim do período. Antecipada seria 1. Então, vamos de 0, pós-antecipada. Bati um Enter, e aí o Excel já vai nos trazer prontamente aí o valor da parcela. Quanto nós vamos pagar mensalmente, no caso aqui, anualmente? Então, anualmente, esses 500 mil reais que nós vamos receber para fazer a compra desse equipamento, nós vamos ter que pagar uma parcela anual de R$ 120.945,35. Maravilha! Por que eu estou trazendo o Excel para vocês? Porque o Excel facilita a nossa vida. Posso usar Excel na avaliação? Não, não pode, pessoal. Mas eu posso usar a minha HP. Posso fazer na mão? Pode fazer na mão. Aí o pessoal brinca, poxa, mas eu já dei o resultado. Maravilha! Qual que é a grande sacada da tabelinha? De construir toda essa tabelinha que eu estou fazendo com vocês aqui, ó. A sacada de construir essa tabelinha é poder enxergar o todo. A gente levanta as informações de maneira muito rápida. Então vamos lá. Bom, calculado o valor da parcela, eu venho aqui na minha coluninha de prestação. Vou deixar a tabelinha de Excel disponível para vocês também. Fiquem tranquilos. Vou mandar tudo para a professora Denise e vou colocar no fórum. Prestação, 121. Bom, eu vou ter essa prestação para todos os anos. Então, no Excel tem uma manha, né? Eu vou lá e clico no F4, ele fixa. Quando eu clico no F4, ele fixou, eu arrasto para baixo e ele fixa. Essa é a grande sacada do Price, né? Do sistema Price. A prestação fica fixa no mesmo valor ao longo do tempo. Então isso quer dizer que nós vamos pagar 121.945,35 no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto e quinto ano. Não altera o valor da parcela. Tudo bem. Agora, nós precisamos calcular outros fatores, como, por exemplo, os juros a cada período, período ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. E precisamos calcular a amortização e os saldos. Tudo bem?
Então vamos lá, começando na dívida aqui, ó. Começando na dívida no período 1, começando, dívida no início do período são os 500 mil reais. Então vamos colocar aqui 500 mil reais. Juros, como é que eu vou calcular os juros? O meu juros aqui são os meus 500 mil reais que nós estamos devendo, multiplicado por 7%. Então vamos lá. 500 multiplicando, peguem a fórmula posteriormente, fica a dica aí para vocês, né? Por 7%. Eu vou ter um valor de 35 mil. Então já temos. Qual é os juros do primeiro período? 35 mil. Esses 35 mil, sacada, os 35 mil estão dentro do valor da prestação. Ah, então todo o valor da minha prestação ou o valor da minha parcela é juros? Não. A diferença entre os 121 mil e os 35 mil é o valor que eu estou amortizando, é o valor que nós estamos amortizando do capital. Olha a sacada aí do sistema Price, né? Dizem que o sistema Price veio lá de 1700 e tantas. Olha que conceito bacana, conceito interessantíssimo. Deixa eu dar uma dica para vocês. Na nossa tabelinha está menos 121 mil, né? Então vamos fazer o seguinte: multiplica por menos 1 para ele ficar positivo. A matemática aí, hein? Multiplica por menos 1 e aí fica tudo positivo para facilitar o nosso cálculo. Mas temos que dizer que nós temos uma saída de caixa. Essa parcela ela é em sinal negativo. Tudo bem? Maravilha? Então vamos lá. Quanto que eu vou amortizar do meu capital? Bom, eu vou amortizar o valor da parcela menos o que eu estou pagando de juros. Aí, então, no meu primeiro período, eu vou amortizar 86.945,35. Obviamente, o que vai sobrar de saldo final? Vou até deixar disponível para vocês aqui, ó. Saldo final do período. E aqui é a minha dívida inicial. Vou deixar aqui para vocês, ó, numa acelerada. É o saldo final, é o quanto nós temos de dívida menos o que foi amortizado. Posso amortizar os juros do capital? Não. Os juros não tem nada a ver. Aliás, esse é um erro muito comum nas avaliações, né? O aluno vai lá, ele pega o valor da prestação integral e ele amortiza do capital. Ele pega o 121 e já tira da dívida. Isso quando ele não pega o valor dos juros e também tira da dívida. Isso não é amortização, pessoal. Amortização, esse valor de amortização é o quanto estou pagando no meu financiamento referente ao capital. É justamente o valor da prestação menos o que eu estou pagando de juros. Não podemos amortizar juros do meu capital, da minha dívida. Não faz sentido. Tudo bem? Então, legal. Quanto a gente está devendo no final do período? 413,054,65. Maravilha, tudo bem? Então, lembrando, hein? Os juros, 7% de 500. A prestação nós calculamos. A amortização é os juros menos a minha prestação. E o saldo final é a amortização menos os juros. Tudo bem? Então, relembrando aí para vocês, tá bom? Maravilha? Parem o vídeo, voltem, façam a tabelinha muito bacana, principalmente para ajudar na prova. Maravilha! Bom, qual vai ser o meu saldo final, então, no segundo período? O meu saldo final do segundo, inicial do segundo período é o inicial do primeiro. Importante, hein? O saldo, a dívida inicial do segundo período é meu saldo final do primeiro período. Pronto. Posso até usar o Excel aqui e arrastar para baixo, ó. A hora que ficou essa cruzinha mais diferente, né? Uma mais magrinha, né? A cruzinha normal é uma cruzinha mais cheinha, cruzinha branca, e a cruzinha fininha preta é a que eu posso arrastar. Cliquei aqui, arrastei, ele vai me trazer todos os saldos dos respectivos períodos. Tá aí, ó, Excel ajudando a vida da gente, né? Tudo bem? Vamos puxar os juros também? Para puxar os juros, eu tenho que fixar minha célula vermelha lá, ó, dos juros. Então eu venho aqui, dou um F4, apareceu o sinal de cifrão, fixei, maravilha, tá aí, vou arrastar. E vocês vão perceber que os juros vai diminuir ao longo do tempo. Por quê? Porque o price, o contexto do price é pagar mais juros no começo e menos amortização, e a amortização vai aumentando ao longo do tempo, com os juros reduzindo ao longo do tempo. Então, a grande sacada do sistema de amortização é a própria amortização. Conforme o tempo vai passando, a gente vai devendo menos, vai amortizando mais. O quanto de mais é o que difere o sistema de amortização price para o sistema de amortização constante. Tudo bem? Maravilha? Minhas células já estão programadas. Vou pegar a minha amortização. Posso arrastar? Posso, arrasto a minha amortização.
Pronto, já preenchi. Mas, Anderson, lá no período 3 e 4 você está com o mesmo valor da parcela. Sim, é que eu não terminei de preencher o saldo final. Só quando eu terminar de preencher o saldo final eu vou conseguir fazer isso. Tá bom? Tudo bem? Maravilha? Então vamos lá. Vou puxar meu saldo final aqui também. O meu saldo final, lembrando que é a amortização menos o valor da dívida. Ah, tá dando negativo. É que você está fazendo o valor da dívida, o valor da amortização menos o valor da dívida inicial. Tudo bem? Tranquilo? Então preste atenção com isso. Posso arrastar? Posso. Arrastei. Então tá aí. Pronto. De novo, pessoal, característica do price, olha o sistema price aqui. Os juros vão diminuindo ao longo do tempo. Nós vamos pagando mais juros no começo e menos juros no final. E a amortização, ela age de maneira inversa, ó. Eu amortizo mais no final do que no começo. Essa é a característica do sistema price, o sistema francês de amortização. Eu pago menos juros no mais juros no começo e menos amortização. Então, eu começo com menos juros mais juros e menos amortização, e lá no final, eu fecho pagando menos juros e mais amortização. Tudo bem? Olhando um pouco aqui, não se esquecendo que no final a gente quita todo o valor, né? Todo o valor do nosso empréstimo financiamento ele é quitado, então eu zerei. Tudo bem? Maravilha? Essa é a característica do price. Então, vou puxar aqui o price para vocês, ó. Estou puxando o price aqui, uma tabelinha do price. Vamos lá, um gráfico do price. Tá aqui, olha o gráfico do sistema price aí. Característica do price. Apaixonante o sistema price. O que está acontecendo aí? Ao longo do tempo, o que está em azul é a amortização, ó. O que está em azul é a amortização do capital. O que está acontecendo aqui? A amortização do capital ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, quando a gente começa, na primeira parcela, a gente paga 86.945 de amortização do capital, a gente termina o financiamento ou empréstimo pagando algo em torno de 113 mil. A gente aumenta a amortização, enquanto que os juros vai diminuindo. Na primeira parcela nós pagamos 35 mil e na última já estamos pagando 7.977. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas o que faz o pagamento de juros diminuir? O valor da dívida vai diminuindo. Então, assim, a gente amortiza mais no final e menos no começo. Mesmo assim, conforme aqui na tabelinha, ó, percebam que o valor da dívida vai diminuindo. Essa diminuição do valor da dívida faz com que os juros incida sobre um capital menor e os juros seja maior, proporcionando a maior amortização. Então, esse é o cerne, essa é a ideia, essa é a concepção do sistema price. Tudo bem? Maravilha? Em contraposição, quando a gente fala do saque, né? Se no sistema price, a grande sacada é achar o valor da parcela, né? Lá no saque, a grande sacada recai sobre o cálculo da amortização. Aliás, o próprio nome já fala, sistema de amortização constante. Então, se o valor da parcela no price é constante, no saque a amortização será constante. Tudo bem? Maravilha? Então já fiz aqui para vocês, mas a gente faz de novo. Vamos lá, ó. Vou fazer de novo aqui. Então, primeiro ato do saque é pegar os 500 mil reais, que é o valor da dívida, e dividir pela prestação anual. Prestação anual de 5. Então, no Excel, 500 mil dividido por 5, isso quer dizer que nós vamos amortizar durante as 5 parcelas 100 mil reais de capital. Tudo bem? Maravilha? Vou deixar minha amortização aqui, ó. Vou fixar minha amortização. Então, já que ela é constante, vou deixar em amarelo aqui para vocês, ó. Essa coluninha da amortização vai ser constante. De novo, dica aí, né? Dá um F4 aqui, ó. Pronto. Opa, aí só vai fixar a coluna, a linha. Precisa ter os dois cifrões aí, os dois cifrão. Na formulinha da linha 7 e da coluna. Pronto. Vou arrastar aqui para deixar para vocês também. Maravilha. Então, um sistema de amortização constante. O que é constante é a amortização. Vamos levar para a tabelinha? Leva para a tabelinha? Pum, dívida, 500 mil reais.
Maravilha. Juros. 500 mil vezes os 7%. Aí vocês vão falar, pô, mas vai ficar igual ao price? Vai. A primeira linha do saque vai ficar igual ao price. Mentira. A quantidade de juros, porque a prestação vai ser diferente. Vamos lá? Vamos lá? Então tá bom. Prestação, como é que fica a minha prestação? Aqui no saque vai ser os juros mais a amortização. Então, enquanto no price a gente precisava calcular o valor da amortização, aqui no saque a gente vai calcular o valor da prestação. Então, aqui, ó, 135 mil. Lembra que lá no price era 121 e qualquer coisa? Aqui a gente tem 135 mil. Mas o valor dos juros na primeira parcela, o valor dos juros na primeira prestação, o valor dos juros no primeiro período, ele bate com o price. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá para o final do período 1. Qual vai ser o saldo final aqui, ó? Saldo final, deixando para vocês. O saldo final vai ser o valor da dívida menos a amortização. Pronto, tá aí, 400 mil. Tudo bem? Calculei o primeiro período? Calculadinho? Lembrando, de novo, hein, pessoal? Quando a gente fala do saque, o saque nós temos todas as amortizações constantes, enquanto o price nós temos todas as prestações constantes. Aí é aquele lance, né? Isso deriva do senso comum. De certa maneira, sim, né? Já é meio que senso comum. Maravilha? Tudo bem? Vamos usar o artifício do Excel? Vamos usar, então, qual que é o saldo inicial ou a dívida inicial do segundo período? É o saldo final do primeiro, é os 400 mil. Replica os 400 mil. Agora nós podemos arrastar, hein? Então, vamos lá nos juros? Coloca o 7% fixado, dá o F4, pronto. Tá aqui, arrasto. Vou arrastar o valor da dívida no começo do período. Arrastei. Maravilha. Vamos para a prestação? Posso arrastar a prestação inteira? Posso, vamos lá. Vou arrastar a prestação inteirinha aqui, ó. As duas também, fixando a coluna de juros e a coluna de amortização. Vou arrastar o valor da prestação, vocês vão perceber que vai diminuir. Por que não diminuiu ainda? Por que não... Ah, não, desculpa, pessoal, falei besteira. Aqui a gente não pode, né? A prestação, ela vai diminuir. Opa, comendo bola aqui, ó. Volta, o Anderson, presta atenção. Diminuindo aqui, ó. Aê, por que não diminuiu? Porque nós não preenchemos as outras linhas ainda. Saldo final, saldo do início da dívida no início, menos a amortização no período. Vamos arrastar? Vocês vão ver que vai fechar? Fechou? Fechou? Pronto! Então, da mesma maneira como o price, um ponto de verificação da tabelinha de vocês também na saque é verificar se zerou o saldo, hein? Final do período, nós não podemos ficar devendo absolutamente nada. E aí, vamos para as características do saque. Então, vamos lá. Amortização constante, por isso que nós calculamos aqui. Juros. E os juros? Os juros também vão decaindo, né? Ó. Assim como a própria prestação. Bom, mas então eu pago mais juros no começo, no price, do que na saque? Sim. No saque, nós vamos decaindo a quantidade de juros. Tudo bem? Maravilha? Show de bola? Isso é uma característica entre ambas aí, ó. Tá vendo? Ó, os juros vão caindo, assim como no saque vai caindo. Pô, por que essa característica é semelhante tanto no saque quanto nos juros? Porque conforme nós vamos pagando, a amortização vai acontecendo. Tudo bem? Então, mas no saque eu também pago mais juros no começo? Sim, você paga mais juros no começo. Na price também paga mais juros no começo? Também paga mais juros no começo. Mas o pagar menos juros acontece em decorrência da amortização. Nós vamos amortizando o capital, a dívida vai caindo e os juros incidem sobre a dívida. Agora, a sacada da amortização, a sacada que é a amortização na price, nós temos uma amortização menor no começo. Então, eu pago mais juros no começo na price, porque a amortização é menor. Já no saque, não. A amortização é constante. Eu também pago mais juros no começo e menos no final. Só que a amortização ela é constante, o que faz com que a prestação vá diminuindo ao longo do tempo e não seja fixa. Tudo bem? Então, o saque, o próprio nome já sugere, sistema de amortização constante. A amortização ela é constante e constantemente eu vou reduzindo os valores das minhas prestações, que é a soma do valor da amortização mais os juros no caso do saque. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Superamos, então, esse conceito do sistema de amortização constante e do price.
Agora vamos lá, tem até um gráfico aqui do saque? Tem, ó, o gráfico do saque aí. Vou até reduzir um pouco aqui, ó, para vocês verem o saque. Tá aqui, ó. Maravilha? Olha o que está acontecendo com o saque aí. Pô, Anderson, você esqueceu de colocar aí no saque o rótulo de dados. Pronto, estou colocando o rótulo de dados aí para vocês. Ih, meu Excel tá bugando aqui, hein, pessoal? Meu Excel tá bugando. Por que não está entrando o rótulo de dados aqui? Ah, agora entrou, hein? Aê! Ih! Deixa eu tentar aqui de novo, última vez, hein? Se não der, não deu. E não deu. Mas enfim, pessoal. Qual que é o lance do saque? De novo, né? Aqui a gente considera a amortização. Percebam que a amortização ela continua ao longo do tempo, constante, enquanto o valor dos juros ele cai. Por que o valor dos juros cai, pessoal? O valor dos juros cai porque eu estou pagando, estou amortizando mais capital. Qual que é a sacada? De novo, grande lance entre os dois sistemas de amortização. Que no price a amortização ela vai aumentando de acordo com a menor quantidade de juros que nós estamos pagando. E a menor quantidade de juros ela vem sendo pago porque nós vamos amortizando o capital. No saque a amortização é constante. Então a amortização ela não sofre alteração ao longo do período, ela continua igual. Continuando igual, nós amortizamos mais capital. Aí a pergunta, qual que é melhor? O saque ou a tabela price? Depende da disponibilidade de caixa da empresa. E óbvio que de um planejamento dentro do seu contexto. Tudo bem? Se a empresa tem mais caixa, ela quer fazer mais amortização de capital, de repente o saque é melhor. Mas se ela quer uma previsibilidade de caixa diante de outras variáveis que tragam mais risco à projeção de fluxo de caixa da empresa, o saque pode ser melhor. Então, não existe um melhor ou um pior. Existe uma situação que melhor se adequa ao planejamento financeiro e à projeção do fluxo de caixa. Tudo bem? Maravilha, pessoal? Show de bola aí no chat? Tranquilo? Professora Denise, não sei como é que a gente está de tempo aqui. Dá tempo de fazer uma amostrinha rápida aqui no NHP ou já estourei meu tempo? Professor, são 2h40. Acho melhor a gente deixar para a próxima, né? Acho que é. Então tá bom, então fechou. Maravilha. Pessoal, obrigado então pela aula de vocês aí. Denise, desculpa se eu passei muito do prazo. Vamos passar a bola para o Ederaldo aí. Tá bom? Abraço aí para vocês. Obrigada, professora Anderson. Vamos seguir então com o professor Aderaldo. Olá, gente, boa tarde. Sou o professor Adealdo, vou trabalhar aí com vocês nas unidades 15 e 16, tá bem? Compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Bom, já estão vendo a minha tela aí, né? É uma tela que dá para eu marcar algumas coisas, então me ajuda um pouquinho. Bom, beleza. Então, um pouco aqui da apresentação, né? Tá aí então, né? Meu nome tá aí, Aderaldo dos Santos Júnior, e um pouco da minha formação, né? Da trajetória. Então, basicamente, minha formação é em matemática, né? Matemática e estatística. E atualmente eu tenho dado aula aí, né? Desde 2023 aí, tenho estado aí na FATEC, né? Então, dou aula em Praia Grande de matemática, em Cotia dou aula de estatística, né? E estou aqui como mediador online, né? De matemática financeira e da disciplina de matemática também, né? Do curso de gestão empresarial, EAD, que é o curso de vocês, certo? E já tenho um pouquinho de experiência aí, né? Em sala de aula, né? Então, já uns 14 anos aí, desde ensino fundamental, médio, cursinho, faculdade, né? Um pouquinho da trajetória. E vamos lá, né? Então, a gente vai discutir aí, na unidade 15,
fala sobre empréstimos em contextos inflacionários, né? Então, opa, tem uma aqui a mais, hein? Então, eu optei por pegar essa questão 1 da unidade de aprendizagem 15, né? Porque não tem a tabela resolvida, né? Na teoria do exercício, né? Enquanto que na tabela prática ela está resolvida. Por isso que eu optei por pegar esse exercício 1. Peço desculpa aqui, ó. Vou até apagar esse 1 aqui. Beleza. Então tá falando assim, né, ó. No início de 2016, já se investe 20 mil na caderneta de poupança, né? Que pratica taxa fixa de juros de 0,5% ao mês, mais a TR, né? TR é a taxa de referência, né? Que é muito utilizada quando você quer atualizar, né? Fazer uma correção monetária no valor do dinheiro, certo? Como a gente já trabalhou lá em inflação, né? A gente viu que conforme o país, né, tem uma inflação positiva, o dinheiro vai perdendo valor, né? Essa ideia de perder valor, ela está associada à ideia de você conseguir comprar cada vez menos, né? Acho que essa é a ideia que eu mais gosto de inflação, né? Então, um jeito de você corrigir, né, o seu investimento é você ter uma taxa fixa e ter mais uma taxa de referência, certo? Para ir acompanhando. E aí tá falando aqui, né? Os índices da TR estão na tabela abaixo, considerando o período de janeiro a agosto de 2016. Então tá aqui, né? E esse é um funcionamento bem próximo assim do real, né? Então a gente tem aqui nessa tabela aqui, só pegar outra cor. Ó, nessa tabelinha aqui, a gente tem as diversas taxas TRs aí dos meses, certo? E além disso, o nosso investimento aí, ele rende ainda 0,5% ao mês, certo? Então, é como se, de certa maneira, essa taxa TR aqui protegesse o dinheiro, né? Uma ideia nesse sentido, certo? E tem alguns itens aqui para a gente pensar, né? Então, novamente, aí trabalhar com o Excel, né? Achei bem legal as explicações do professor Anderson aí, gostei bastante aí. Algumas coisas eu não sabia fazer no Excel, agora eu aprendi. E, inclusive, tem até um site muito legal, né? Porque eu estava dando aula de estatística pelo Excel, e alguns alunos me falavam, né, usando o Excel online, que muitas vezes o Excel vem em inglês, né? O meu, por exemplo, o online, ele está em inglês. E aí muitas vezes a gente tem que fazer a tradução da fórmula, né? Então tem um site muito interessante que ele já tem essa tradução das fórmulas, né? Então, por exemplo, lá o PGTO, a tradução dele é o PMT mesmo, né? Mas tem outros que já não são direto assim. Bom, então vamos lá, né? Fazer uma tabelinha aí do Excel para o cálculo da rentabilidade em cada período, né? Poxa, mas a rentabilidade já está aqui, é 0,5% ao mês. Não, mas ainda tem também a TR, certo? E é mais algumas coisas, né? Determinar a taxa nominal do investimento, né? Qual o rendimento real, calcular o montante aí no final do período, certo? Então, vamos lá. Olha só, então aqui está a tabela, né, que a gente faz de todos os meses, né, para ver a rentabilidade em cada período. A rentabilidade, ela está aqui, né, ó, nessa última coluna aqui, ó, certo? E de uma maneira bem simples, né, ó, a TR está aqui, a taxa de juro fixa está aqui, certo? E o que a gente faz, né? A gente coloca aqui dessa maneira, né, ó, 1 mais a taxa de TR e 1 mais a taxa fixa, né? Que é aquela ideia de acrescentar, né, um valor. Quando a gente está calculando, né, uma porcentagem aí de valor, a gente soma 1 para já calcular o 100% mais a porcentagem, certo? E aqui a gente vai ter a rentabilidade, né? Que é a soma desses dois aqui, claro, sem o 1, porque a gente não está somando, certo? Então, olha só, esse é um jeito bem tranquilo de fazer, né? Então, só você somar basicamente essas duas taxas, certo? A TR com o juro. E aí cada mês aí vai dar um valor diferente. Aqui, ó.
Aqui são a rentabilidade em cada período. Vê que a rentabilidade aqui, por mais que seja um investimento fixo, de 0,5%, a rentabilidade não vai ser a mesma, porque tem essa variação da TR, certo? Que é a taxa de referência. No item 2 aí, está pedindo a taxa nominal, né? Ou seja, quanto que o meu capital lá, inicial, ele vai ser multiplicado, né? A taxa nominal. Então, veja que a gente só acrescentou essa última coluna aqui, ó, que é a rentabilidade, né? E aí é bem tranquilo, né? A gente já calculou muitas vezes juros compostos, certo? Só que aqui o valor da taxa ele não é o mesmo. Então, como que funcionaria, né? Como que funciona? No primeiro mês, em janeiro, ele rendeu aqui, né? 0,06,70, certo? Ou seja, a rentabilidade dele. Então, para eu calcular o quanto que eu vou ter que multiplicar o meu capital, eu tenho que colocar o 1 na frente, certo? E assim a gente prossegue aí com todos os meses. Então, que a gente, nessa coluna aqui de rentabilidade, a gente pegou a rentabilidade e somou mais 1. E a gente faz isso, né? Ou seja, então, veja só, diferentemente do que a gente faria lá nos juros compostos, né? Se tivesse só a taxa fixa, se tivesse só a taxa fixa, que são 8 meses. Então a gente fazia a conta lá, né? Meu capital, que é o 20 mil, vezes 1,005 elevado a 8. Só que aqui essas taxas são diferentes, né? Em vez de elevar a 8, a gente vai considerar cada taxa aqui e vai multiplicando elas, né? Ó. Então, eu multiplico aqui, ó. Multiplico todas essas taxas aqui. Ups. Multiplico todas essas taxas, certo? Eu faço a multiplicação e aí eu vou ter o meu fator aí, certo? De aumento aí, que deu 1,469, que está aqui embaixo, né? Ó, certo? Então, ou seja, a taxa nominal aí que eu estou no meu dinheiro é de 4,69, né? Só que esse 4,69 a gente chama de taxa nominal porque teve o período também de inflação, né? Certo? Beleza. E a ideia, né, ó, do rendimento real aí, né, do nosso dinheiro, do nosso capital, né? Então, rendimento real ele não considera a taxa, né? Ele não considera a TR, certo? Porque é uma comparação aí da inflação, certo? E aí, para a gente calcular o ganho real, a gente faz aquela conta que a gente já está acostumado aí, né? De juros compostos, certo? E a gente chega aí no 4,7%, que é o quê, né? 1 mais a taxa real, você calcula, né, o valor aqui do seu cálculo dos juros aí durante todo o período, certo? E você consegue encontrar aí a sua taxa real, né? Ou seja, a taxa real é 1,07, né? Que é basicamente pegando lá, né? Tô sem minha mesinha digitalizadora aqui, então minha letra vai ficar um pouco feia, né? Mas a gente pega lá a ideia do 1,005, né? Que é o 100% mais 0,5% elevado a 8, certo? E passaram 8 meses a essa taxa. E, né, calcular o montante, aí a gente já sabe então que, né, o montante aí vai ser aplicado aqui em relação à taxa nominal, né? Porque a gente está falando do valor do dinheiro mesmo, né? Que vai ter, certo? Então a gente vai pegar aquela taxa lá de rentabilidade e aplicar aqui que a gente tinha encontrado, né? Então a gente tinha encontrado aqui, que é esse aqui, né? O 4,69. E a gente multiplica aqui, certo? Esse é o fator multiplicativo aí de todo o período. E a gente vai encontrar 20.938,34. Né? Essa é a resolução aí, um pouquinho, quando a gente leva em consideração aí empréstimos, né, em contextos inflacionários. No material, né, na unidade 15, tem uma tabela também explicando sobre o sistema Price, né? Então achei bem interessante, tem um exercício. O exercício 2 é sobre a tabela Price. E vai seguir, né? Você tem que calcular, claro,
a prestação primeiro e depois fazer uma tabela muito parecida com essa, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Vou voltar aqui para a janela do Teams. Tá. Bom, e uma outra ideia que a gente vai falar, que é a taxa de câmbio, né? Acho que talvez essa seja a unidade aí mais fácil que tenha, né? Que a ideia de câmbio aí, ela vai trabalhar aí, você pode trabalhar ela com uma regra de 3, né? Regra de 3 simples, né? Então tá aí, eu utilizei a questão 2 da unidade 16, tá certo? E aí tá falando o seguinte, ó. Né? E basicamente, né, o câmbio aí vai ser a conversão de moedas, né? E a conversão de moedas aí, ela segue a proporcionalidade. Ou seja, então a gente pode usar a regra de 3. Certo? Vamos lá. Pesquisando em um site de turismo, encontramos um hotel em Madagascar a bom preço, diária de R$ 80. O hotel aceita pagamento em dólar. Para uma estadia de 15 dias, de quantos dólares devemos dispor? E tem uma cotação aqui sugerida, né? Então, deixa eu marcar aqui. Ó, tá falando aqui a cotação, certo? E nesse caso aqui tá pedindo para desconsiderar o IOF. A gente vai ver que no próximo exercício aqui vai ter considerando o IOF. Então, né, de uma maneira bem tranquila, né, ó, vendo? Gasto total aí com a estadia, tá aqui, né, R$ 80 vezes 15 dias, 1.200. Bom, R$ 1.200, né, mas eu preciso transformar para dólar, certo? Para eu ir lá na casa de câmbio e trocar. Ó. E a gente usa essa ideia, né, ó, usando a conversão aí de R$ 1 que vale a 3,15, né, tá? Esse exercício aí tá até um pouco desatualizado, né, porque o dólar hoje aí tá bem mais alto, né? E aí, de uma maneira bem tranquila, a gente faz a regra de 3, né? $1 para R$ 3,15. Bom, R$ 1.200 então vai corresponder a quantos dólares? Certo? Bom, resolvendo aí, vai dar $380. Então, esse é um exercício bem tranquilo e essa unidade de câmbio ela é bem mais fácil mesmo. Né? E a questão 1 aí, né, que fala um pouquinho também dessa de cambiar moedas, né? Só que agora tem o IOF, certo? Que é de 1,1%. E aí tá falando que esse é o caso mais comum, né? Ó, quantos dólares podem ser comprados com R$ 2.000, né? Incluindo o IOF. Geralmente essa situação é mais comum, né? A gente chega em algum lugar, né? Uma casa de câmbio, né? Ou um banco também, né? E chega lá com R$ 2.000, quanto que vai dar aqui em dólar, né? Aí a pessoa que está lá na casa de câmbio, ela já tem que incluir dentro do valor de dólares que ela vai dar, já cobrar o IOF, certo? Então, ou seja, não dá para você transformar aqui diretamente o 2.000 em dólar, né? Então, olha lá, calculando, né? Também daria para resolver por regra de 3, né? Então, calculando aí o valor Y em reais, né? Descontado o IOF, ou seja, o meu valor Y aí vezes o 1,011, né? Ele tem que dar o R$ 2.000. Vê que aqui ainda eu estou trabalhando em reais, né? Então eu estou vendo quanto esses R$ 2.000 reais eles vão ser efetivamente trocados em dólar. Resolvendo essa equação aí, que é bem simples, né? A gente vai chegar então, ó, aqui, ó, o que eu vou poder trocar, converter aí em dólares é 1.978,24, né? O restante disso aí, para completar 2.000, ele vai ser a taxa de IOF. Né? Ou seja, então agora a gente vai recair aí na mesma ideia do problema que a gente acabou de resolver, que é converter aí 1.800, esse valor aqui, em dólares. E a gente usa a ideia da regra de 3 novamente, né? Que é bem tranquilo. E chega aí no valor de $628, né? Então, ou seja, nesse valor aqui, se você chega numa casa de câmbio com essas condições, com R$ 2.000, você vai trocar lá por 628,01. Então, às vezes é comum, né?
Às vezes a gente fazia uma continha numa calculadora simples assim, né, no celular, fala, puxa, eu tô com R$ 2.000 aí vou tocar tudo em dólar. E a gente encontraria um valor mais alto, né? Só que a gente não considerou essa taxa de IOF, tá certo? Então, esse é um jeito aí de pensar nas ideias de câmbio. Essa unidade eu acho que ela é relativamente mais tranquila, né, que as outras, mas é bem interessante também. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ir aqui no chat só para. Tá. Então, esses exercícios aí são os momentos da verdade. No de empréstimo em situações, em contextos inflacionários, tem mais um outro exercício também, só que é bastante similar ao exemplo que tá colocado lá na unidade de aprendizagem. Tá certo? Bom, da minha parte aqui eu acabei, Denise. Eu vou descompartilhar aqui minha tela, tá? Obrigada, professor. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, certinho, 3 horas. Certinho, 3 horas, pessoal. Bom, eu vou parar aqui então a gravação. Deixa eu só deixar registrado, né? Depois eu vou salvar aqui o vídeo, colocar no YouTube, mandar para os professores, aí os professores vão enviar o link e vou pedir para o responsável também subir lá na nossa plataforma. Depois a gente tem bastante visualização.